Bom dia, meninos. Vamos começar nossa aula de geografia. A gente vai dar continuidade à unidade que nós estávamos estudando sobre a paisagem. A gente viu os elementos de uma paisagem, que esses elementos podem ser culturais ou naturais. Então, a gente viu também como que as paisagens elas se transformam, né? Pode se transformar por meio da própria natureza, que é com os furacões, os terremotos, aí as paisagens elas podem mudar e também podem ser modificadas por meio do homem, né? Ele pode começar a construir coisas, né? Casas, prédios, estradas, e aí essas coisas elas modificam uma paisagem. Hoje a gente vai estudar qual é o modo que a gente representa as paisagens nos livros. Como que a gente representa? Porque é diferente a forma que a gente olha a paisagem pessoalmente. Você vai olhar de uma forma. Agora, como que a gente representa aquela imagem de uma determinada paisagem no livro, no caderno? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Pois bem, então a paisagem ela pode ser vista de modos diferentes e um desses é de cima para baixo. Vamos olhar aqui essa paisagem de uma cidade, né? Que a gente tem como se a gente estivesse vendo como essa menina aqui, ó, ela vê de cima para baixo. A gente vê mais o telhado e parte delas, né? A gente vê uma imagem tridimensional, vê a frente e vê do lado. A gente não consegue ver aqui desse lado e nem desse, tá? Então, esse modo de olhar, ele tem um nome, que é chamado de ponto de vista de visão oblíqua, tá? Certo, então, sempre que a gente vê uma imagem onde você vê o telhado e parte das paredes, né, você está vendo essa imagem com uma vista de cima para baixo, que a gente chama de visão oblíqua, tá bom? Vamos ver aqui a outra forma. Essa outra forma aqui, ó, já é uma paisagem sendo vista de cima para baixo, literalmente. Ó. Veja como a menina está aqui, ó. Ela está vendo mesmo de cima para baixo. E nesse caso você consegue ver só o telhado das coisas. Olha aqui as casinhas. Isso aqui é casas, ó. Isso é casas. A gente só consegue ver o telhado delas, porque está bem em cima, né? Lá do outro, a gente consegue ainda ver paredes, né? Consegue ver parede lateral e paredes laterais. Então, para esse tipo esse ponto de vista, né, a gente chama de visão vertical, tá? A vertical é que a gente vê só o telhado, é a de cima para baixo. E a oblíqua, a gente vê tanto o telhado como partes das paredes. É isso que a gente vai ver hoje. Inclusive, essa aula a gente até já deu uma olhada aí nas aulas anteriores. A gente já falou um pouquinho sobre visão oblíqua e visão vertical, tá, gente? Aí é só para dar uma aprofundadinha. Então, a gente vai responder essas questões. Eu vou fazer essa primeira questão com vocês e as demais vocês irão fazer sozinhos, tá? Olha só, ele diz o seguinte: observe os desenhos e responda. A gente tem aqui o desenho 1 e o desenho 2. No desenho 1, é que ele fala: qual desenho representa o prédio visto de cima e de lado? E como se chama esse ponto de vista? Certo, olha só, como que ele está informando que a gente vê o prédio? É o prédio, ele é visto, olha aqui, ó, de cima e de lado. Se é de cima e de lado, ó, cima e lado, né? Qual é o tipo qual é o primeiro pergunta? Qual é o desenho? Então, é o 1 ou 2? É o 1, não é não? A gente vê aqui, ó, vê de cima e vê os lados dele. Então, é o 1. Eu vou escrever aqui, ó.
o desenho 1. Certo. Aí agora ele pergunta como se chama esse ponto de vista. Aí a gente viu lá, né, que o ponto de vista oblíquo é aquele onde a gente vê de cima e de lado. Então, esse é o ponto de vista oblíquo. Então, a gente vai escrever aqui ponto de vista, não, é visão. Vamos escrever visão oblíqua. Visão oblíqua, tá? Então, vamos ver a segunda, a letra B. Diz assim: qual desenho representa o prédio visto de cima para baixo? Como se eu estivesse olhando, como se meus olhos estivessem aqui em cima. É esse aqui, né? A gente vê só... Parece aqui que é uma quadra, né? E aqui é um telhado de uma casa. Parece tijolos, né? Então, é o desenho 2. Eu vou escrever aqui o desenho 2. Certo. E como se chama esse ponto de vista em que eu tô olhando de cima para baixo diretamente? É o ponto de vista vertical. Então, é visão vertical. Pronto. Visão vertical. É isso, gente. Então, não podemos esquecer. A visão vertical, eu estou olhando de cima para baixo diretamente, só vejo telhados, só vejo uma parte assim das coisas, só a parte de cima. E a visão oblíqua, eu vejo a parte de cima e também vejo paredes. Aí a segunda aqui vocês vão fazer. Os desenhos a seguir representam a mesma casa. É a mesma casa, ó. Só que o ângulo que tiraram as fotos, eles são diferentes. Aí pergunta, qual delas representa a visão vertical da casa? Vocês vão dizer se é a imagem 1 ou é a 2. Vão escrever imagem 1 ou 2. E qual dos desenhos representa a visão oblíqua? Vocês vão dizer, tá? Se é o desenho 1 ou o desenho 2. Aqui também a gente tem a mesma imagem, observe os desenhos. E aí pergunta, qual dos desenhos mostram um lugar na visão vertical? Vocês têm que analisar aqui os elementos dessa paisagem. Os elementos são as coisas que tem nela. Por exemplo, aqui tem um prédio, é um elemento. A árvore era um elemento. Essa casa é um elemento. Vocês vão dizer qual dos desenhos mostra um lugar na visão vertical. Vocês vão falar se é o desenho 1 ou se é o desenho 2 que tem alguma imagem, algum elemento na visão vertical. E o mesmo a letra B. Vocês vão dizer qual dos desenhos mostra um lugar na visão oblíqua. Tá bom? É isso então. Beijos e até mais.